resultados daquilo que estamos vivendo em Marília. E eu creio que vocês estão vivendo aqui. Nós juntos podemos aprender, amém? Amém. Hoje eu quero falar sobre o princípio da fé. Diga comigo, o princípio da fé. Princípio da fé. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. E depois nós vamos pular para o versículo 20 e vamos ler até o versículo 24. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12 ao 14. Diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu esta palavra. Versículo 20 até o versículo 24, diz assim: e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Diga comigo assim: secou desde a raiz. Secou desde a raiz. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Toda a certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Amém? Queridos, nós, nessa manhã, eu quero conversar um pouco com vocês, e na verdade eu quero no sentido de partilhar mesmo, né? E falar um pouco sobre a fé. E nessa dimensão da fé, é onde tudo se move, é onde tudo acontece, é onde as coisas são trazidas à existência, os milagres se tornam possíveis, é onde o possível mora na rua do impossível. Vou repetir: na dimensão da fé é onde o possível mora na rua do impossível. Nessa dimensão é onde grandes vultos da história, pais do cristianismo, aprenderam a entrar nessa dimensão e a viver nela constantemente, né? Às vezes nós pensamos, quando falamos sobre fé, né, e muitas pessoas já têm em algum momento muita fé. Eu mesmo tenho alguns momentos na nossa vida que você está, ou talvez num momento de ministração, ou num momento de adoração, ou num momento em que você está orando em sua casa, em que é gerada muita fé no seu coração. Mas a pergunta é: como entrar nessa dimensão da fé e permanecer nela, mover-se através dela? Se em um momento de fé sobrenatural, agir, algo espetacular acontece, imagina se você conseguir se mover nessa dimensão constantemente. Você vai viver o sobrenatural todos os dias, até que o sobrenatural se torne natural na sua vida. Aquilo que o pastor Gilberto falou aqui. Nessa dimensão é onde os milagres e o sobrenatural, ele se torna comum. A fé é uma dimensão onde Deus se move, onde o Espírito de Deus se move. Foi assim com a igreja primitiva, foi assim com os primeiros cristãos, e será com os Afogados e Itaíba, amém? E lá em Patos também. Meu Deus do céu, vai ser assim. Deus, nos últimos meses, ele começou a me ensinar sobre esse princípio e falar de alguns fundamentos necessários para isso. E eu quero falar dessa dimensão do Espírito Santo, onde ele se move. E para conquistarmos uma cidade, nós precisamos entender essa dimensão e agir nela, agir nessa dimensão. Se entrarmos nessa dimensão, veremos a glória de Deus, seremos conquistadores não só de uma cidade, mas das nações, porque não há nada impossível, não há limites. E eu perguntei para Deus por que era necessário crer para que possamos alcançar as nações. Foi quando ele me respondeu: porque a fé
é a minha dimensão e é onde eu me movo. Amém? Então, se queremos aprender esse princípio, precisamos viver ele. Então, anote, preste muita atenção. Amém? Jesus, certa vez, o texto que nós lemos, ele está descendo do Monte da Transfiguração e ele começa a ensinar sobre a fé. E Jesus declarou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a um monte: lança-te no mar, e assim aconteceria. Interessante que ele diz assim: nada será impossível. Ele não disse assim: olha, algumas coisas não serão impossíveis para você. Não, ele falou assim: nada será impossível para você, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele é considerado esse grão um dos menores grãos. Ele é muito pequenininho, porém o pé de mostarda ele é grande, né? E aí alguma pessoa assim me perguntou: será que Jesus estava querendo dizer que mesmo que a sua fé seja pequena, você alcança o milagre? Eu acredito que não. Acho que Jesus estava querendo dizer muito mais do que isso. Eu acho que Jesus estava querendo dizer assim: a sua semente, a sua fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Embora ela comece pequenininha, ela precisa crescer, 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 até que você alcance o milagre. Amém? Tudo que é semente, ela é viva, não é verdade? Ela tem que ter vida. Interessante que essa semente, vamos supor, eu vou pegar aqui, tem plantação de milho aqui. Então, vamos pensar comigo sobre a semente de milho. Interessante que a semente de milho, se você plantar ela nasce, lógico, pé de milho, e dá algumas espigas de milho. Eu não sei mais ou menos a quantidade, se alguém souber me informar, a quantidade de grãos que nascem a partir de uma semente. Alguém saberia me dizer? Mas é muito, certo? Mas vamos pensar aqui comigo, se eu pegasse essa semente e eu falasse: olha gente, eu vou plantar essa semente, e eu deixasse ela aqui em cima desse púlpito ou em cima de uma mesa, ela nasceria? Mas ela não é uma semente. Mas por que não nasceria? Precisa de uma terra. A fé é da mesma forma. Embora você tenha fé e ela seja viva o suficiente para causar o sobrenatural, se ela está sendo colocada num lugar errado, ela não frutifica. Mas vamos continuar nosso raciocínio. A semente, quando você coloca ela, vamos supor, em uma terra ruim, ela não é fértil, essa terra. Ela é uma terra, mas ela vai nascer talvez com uma certa dificuldade, meio raquítico, porque não tem os nutrientes corretos, não é verdade? Mas quando você coloca uma terra fértil, a mesma semente, ela frutifica, e de uma semente nasce milhares de sementes. Assim é a nossa fé. Agora preste atenção, Jesus começou a ensinar sobre a fé. Jesus está ensinando aqui a chave para você se mover na dimensão do próprio Deus, onde nada será impossível. Ele está nos dando nesse texto, dando uma ferramenta poderosa. Jesus está ensinando a chave onde nada seria impossível. Ele estava dando a chave para você mover obstáculos e montanhas. Nós não podemos passar por cima desse texto que lemos se somos discípulos de Jesus. Uma palavra tão pequena, não é verdade? 2 letras, fé. Porém, essa pequena palavra mudou a mentalidade dos seus discípulos. Por que Jesus para e começa a ensinar sobre a fé para os discípulos? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela fé. A palavra de Deus diz em Efésios 2:8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque a palavra dom significa dádiva, presente, algo que não vem de você mesmo, mas é dado por alguém. Agora vamos acompanhar. Quando, por exemplo, vou te dar um simples exemplo aqui. Quando quem que tem dúvida da sua salvação em Jesus Cristo? Quem acredita que se você morrer agora você vai para o céu? Porque você acredita que você está salvo, correto? Quando você se rendeu ao Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ou quando você recebeu Jesus na sua vida, você entendeu que você é uma pessoa salva, que você está justificado em Jesus, não é verdade?
É a fé agindo. Por que quando temos uma enfermidade ou algum problema, nós não agimos na mesma dimensão da fé? Por que duvidamos? Se eu falasse para você aqui agora, chegasse para você e falasse assim, querido, se você morrer agora, você não vai para o céu. Céu não existe. Você dá risadinha e fala, pastor, você está louco? Como que você é pastor e não acredita no céu? Como que você é pastor e não duvida? Por mais que eu tentasse falar para você, você continuaria crendo. Mas quando nós temos um problema ou uma enfermidade, nós passamos por esse momento e alguém causa uma dúvida no nosso coração, nós permitimos que a dúvida entre. Agora diga comigo assim, onde há dúvida, não há fé. O texto de Jesus disse assim, se você crendo, sem duvidar, diga assim, sem duvidar. Diga melhor assim, sem dúvida. Sem dúvida. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, tira a dúvida desse coração. Dúvida é você questionar. Será? Pronto. Aquilo não é fé. Aí vamos aprender fé que Jesus começa a ensinar para a gente. As pessoas, elas são curadas e libertas ao ouvirem uma palavra revelada por Deus e recebem pela fé esta palavra. Vou te dar um exemplo. Lá no Timóteo, se eu não me engano, em 1 Timóteo vai dizer assim, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos, diga comigo, todos. Mas o mesmo termo ali para salvação, ele pode ser traduzido por cura e por libertação. E eu não daria errado se eu colocasse lá, o desejo de Deus é que todos sejam curados. O desejo de Deus é que todos sejam libertos. Porque o termo usado ali é eu salvo, eu liberto e eu curo. Entendeu? Nós somos treinados na nossa mente, desde o início da nossa fé, de que nós não duvidamos da nossa salvação. Mas quando falamos em cura, nós duvidamos. Quando falamos de um milagre, nós duvidamos. Quando falamos de uma libertação, nós duvidamos. Eu não sei como que é aqui, mas lá em Marília, às vezes nós temos alguns casos, por exemplo, de possessão lá. Aí de repente chama o pastor. Chama o bastante, só ele que pode expulsar. Hoje nós temos mudado essa mentalidade. Eu tenho jovens, adolescentes, cai alguém possesso, eles vão lá e expulsam. Agora tem uns que correm. Não, querido, Deus ungiu você para libertar os cativos, curar os enfermos, amém? E é isso que Deus quer que você faça. Vai lá e faça o negócio acontecer. Traga só a notícia depois para o pastor que você já fez, amém? O pastor vai ficar super feliz. Tem pastor que mais parece um caça-demônio, né? Porque só sobra para ele. Vamos lá. O desejo de Deus é que vivamos por fé e não por vista. Abacuque 2,4 diz assim: o justo viverá. Querido, esse é o desejo de Deus. O que eu quero lhe dizer hoje é que a fé é a dimensão de Deus. É sairmos do plano natural que vivemos aqui e entramos na dimensão de Deus. Existe a dimensão de Deus e existe a dimensão onde estamos. A fé, ela te tira do natural, te transporta para o sobrenatural. A fé, ela tira você do natural e te transporta para o sobrenatural. Nessa dimensão é onde você vê a glória de Deus. É nessa dimensão que você move montanhas. É nessa dimensão que você conquista milhares de vidas e rendem a Jesus. É nessa dimensão onde Jesus te diz: nada será impossível para você. Às vezes é tão difícil descrever a fé, não é verdade? Mas a Bíblia nos diz que lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, abra lá sua Bíblia, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Alguém poderia ler para mim assim, uma voz bem forte, o que é fé? Hebreus 11, 1. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o que, Sara? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sara, o que é certeza? Certeza é não duvidar, não ter dúvida. Não ter dúvida. É. A palavra certeza no grego aí significa hipostasis, que significa substância. Diga comigo, substância. Vamos traduzir então a palavra, em vez de você colocar a palavra certeza,
você vai traduzir ela por substância, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3. Ora, a fé é a nível de ensaio está assim de hoje, nós podemos melhorar. Vamos ler todos juntos no texto, ó. 1, 2, 3. A fé é a certeza daquilo que não esperamos. Na prova das coisas que não vemos. A fé é a substância do quê? Do que esperamos. Agora, peraí, pega esse detalhe. Quando você tem fé, você não sabe explicar. Você tem certeza de algo. Eu não estou dizendo sobre afirmação positiva aqui. Eu não estou dizendo que você fazer declaração positiva. Eu estou falando de algo espiritual gerado no seu espírito. Quando você tem fé, você tem a certeza que vai conquistar algo. E a fé já é a existência do que esperamos. Pois fé é substância do que estamos esperando. Então eu vou te dar um exemplo. A cadeira que você está sentado, qual é a substância dessa cadeira? Plástico. Nem sempre os plásticos que você encontra na vida estão em formato de cadeira, certo? Mas e se eu te entregasse algumas peças de plástico desse tamanho, o suficiente para fazer uma cadeira? Eu estou dizendo para você que porque você quer construir uma cadeira, e eu te dou esse plástico, essa peça de plástico, você já tem a substância para construir a cadeira, certo? Se você está sentado em uma mesa onde tem vidro, madeira, parafuso, né? E eu falo para você, você fala, pastor, eu quero construir uma mesa. Eu te dou a substância, eu vou te dar o vidro, eu vou te dar a madeira, eu vou te dar o parafuso. A substância do que você vai construir. Agora preste atenção. Fé, ela é a substância daquilo que você já está esperando. Em outras palavras, você já tem parte daquilo que já está vindo. Eu acho que vocês não entenderam. Fé é você já ter parte daquilo que vai acontecer dentro de você. Vou te dar outro exemplo mais claro ainda para você. Isso tem que te arrancar dessa cadeira, querido. Preste atenção. Alguém aqui, imagina você vai fazer uma compra. Então, tem aquelas pessoas que compram pela internet, não é verdade? Aí quando você compra na internet, alguém que já comprou na internet, então tá, você compra na internet, ele te dá lá um protocolo da sua compra e fala, foi feito com êxito a sua compra, certo? E você comprou um carro pela internet, vamos supor que tem lá, venda online de carro, e você comprou um carro, e lá tá, você escolheu uma F250, a sua compra foi feita com êxito. Amém? Aí ele te dá um protocolo. Você tem dúvida que você comprou algo quando faz aquilo? Você tem dúvida quando aparece lá no seu e-mail dizendo assim, ó, no seu cartão, foi feito o pagamento com sucesso? Você tem dúvida? Não. Mas você já está com a F250 ali na sua mão? E por que você tem tanta certeza? Porque tem algo que está com você que te confirma que algo vai chegar nos próximos dias. Fé não é que vai chegar um dia, vai chegar e muito em breve. Eu já tenho algo nas minhas mãos. Isso é demais, isso é fé. Então o que você precisa entender, querido? Fé. Aprenda uma coisa, quando temos algo dentro de nós, essa fé, ela gera uma reação diante dos olhos das pessoas. Quando você tem fé, essa substância, ela gera uma reação dentro de você, que faz você reagir diante dos olhos das pessoas de uma forma diferente. Como isso? Por exemplo, quem aqui é mãe? Olha, vocês vão saber muito bem o que eu estou falando. Quando você recebeu a notícia que você estava grávida, você estava com um barrigão enorme lá, você sentiu um menino ou uma menina se mexendo na sua barriga? Não. Mas foi detectado que você estava grávida. E a partir daquele momento você não estava sentindo nada, sua barriga continuava do mesmo jeito.
mas você falou com o marido, e aí começou os sonhos, não é verdade? Aí você já começou a comer mais, aí meu bem, eu quero comer aquele negócio, porque aquele negócio daí eu não posso, o menino não pode nascer com cara daquilo não. Aí, e aí, como que vai chamar? Ah, vai chamar Miguel, vai chamar Rafaela, sei lá, um nome, né? Aí você começa a sonhar com aquilo. E a primeira coisa que você faz quando você recebe essa notícia, primeiro é ficar feliz. É ou não é? Querido, a fé, quando você tem fé, você não anda triste. Porque você tem certeza que tem algo separado para você. E por mais que alguém chegasse em você e falasse assim, você não está grávida, você ia rir, lógico, alguém ia tirar isso da sua cabeça? Não. Quando você tem fé, ninguém tira da sua cabeça o que Deus já gerou dentro de você. Você é feliz, você é entusiasmado. E aí, segunda coisa que acontece, você vai contar a notícia. É ou não é? Ei, mãe, você conta primeiro para a sua família. Fulana está grávida, minha esposa está grávida, vamos ter um bebê. Os avós já ficam todos entusiasmados, fica feliz. E aí você compartilha com os amigos, você compartilha na igreja, e todo mundo já sabe que você está grávida. Aí todo mundo, e aí, gravidinha, como é que você está? E aí você já fica assim, nem tem barriga, mas já fica assim. Porque ela já começa a se sentir grávida. Ouça isso, você tem que aprender isso. Os seus olhos estão vendo alguma coisa na barriga, você está sentindo alguma coisa, mas você tem certeza que tem algo ali dentro, porque começa a causar uma reação. A fé é a substância de algo, e ela, quando está dentro de você, ela precisa mudar o seu comportamento. Ela muda o seu comportamento, ela gera em você convicção, certeza, e ela começou a agir como uma mãe, como uma mulher grávida que já está com barrigão. Você também precisa agir como tendo algo que você já está esperando. Vou te dar um exemplo. Quando vamos supor que você queira trabalhar em um certo determinado departamento, ou você que é pastor, líder, você quer liderar uma multidão, você tem que agir como sendo esse alguém. Então, quando você for fazer a entrevista no seu emprego, você tem que ser entrevistado não como alguém que não consegue emprego, mas você vai ser entrevistado. Dê um exemplo aí de uma profissão top aqui, que todo mundo anseia ter aqui. Fala aí. Doutor? Promotor? Vamos lá. A pessoa quer ser promotor. Então, primeiro ela tem que fazer a faculdade de advocacia, direito. Então, ela começa a prestar aqueles cursinhos e se preparar, não é? Para o estudo, para aquela prova, até passar pela OAB e depois fazer aquele outro estudo para conseguir chegar a ser promotor. Porém, embora ele esteja estudando, ele não estuda como um estudante qualquer, ele estuda sabendo que ele é um promotor. É diferente. Vou te dar um outro exemplo para facilitar o seu entendimento. Uma coisa, por exemplo, lá em São Paulo tem uns guardinhas de trânsito, eu não sei como é que funciona aqui, mas lá em São Paulo tem uns, e eles têm um apito, eles têm uma farda, eles também são considerados guardas, eles podem multar você. Mas, então quando eles param lá no trânsito e eles apitam para você, o trânsito para, porque eles têm autoridade para isso. Mas se pegar esse policial, essa autoridade, esse guarda de trânsito, e colocar ele para prender um bandido mesmo, que só a Polícia Federal tem autoridade, como ele vai agir diante desse bandido, desse guardinha de trânsito? Primeiro, ele nem vai lá. Sabe por quê? Porque ele acredita não ter autoridade. Como que um policial federal age diante de um bandido desse? Ele chega, mete o pé na porta, fala, você está preso, e prende o cara e sai, porque ele tem autoridade. Agora imagina a cabeça de um policial federal dentro de um guardinha de trânsito. Como que ele seria? Diferenciado.
ele se destacaria logo entre os demais, porque a cabeça dele é diferente. Sabe qual é o problema de muita gente que está ainda e não consegue superar ou chegar no sucesso na vida profissional ou espiritual? Porque ele está com a mentalidade escrava ainda. Amém? Está com a mentalidade escrava. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então a mulher está lá grávida. Você não vê, e de repente começa a crescer no bebê. Aí, aquilo que outrora só você acreditava, só você sentiu os enjoos, agora começa a ficar evidente para algumas pessoas. Aí o que o pai e a mãe fazem? Já separa o quartinho do bebê, não é verdade? Já começa a comprar os móveis do quartinho, já fala qual vai ser o nome, já começa a comprar as coisas. Por quê? Porque o bebê vai chegar. Eles não têm dúvida. Mas o bebê já nasceu? Não nasceu. Mas eles já estão preparando o ambiente em que o bebê vai chegar. Presta atenção nesse detalhe. A palavra de Deus diz em Isaías, diz assim: alargue as suas fronteiras para a direita, para a esquerda, estique bem as estacas, porque você transbordarás para a direita e para a esquerda. Interessante isso, não? Espera aí. O texto diz para você primeiro alargar o espaço da sua tenda, esticar as estacas para a direita e para a esquerda, antes de vir o crescimento. Porque ele fala o quê? Você transbordarás, é futuro. Mas quando é que eu tenho que me preparar para o crescimento? Agora. Quem está me entendendo? Ou seja, tudo o que você espera que aconteça, você tem que estar preparado aqui e agora. Na minha cabeça, eu comecei a falar comigo mesmo, com nós somos jovens, 70 jovens. Nós vamos alcançar 2.000 jovens. Eu tenho que orar como pastor de 2.000 jovens. Eu tenho que pregar como eu estivesse pregando para 2.000 jovens. Eu tenho que agir como pastor de 2.000 jovens. Eu tenho que mudar a minha mentalidade. E o meu maior desafio era fazer a minha liderança fazer isso. Eu chegava na recepção e falava: olha, vocês vão recepcionar hoje 2.000 pessoas. E eles riam para mim. Por quê? O máximo que passava pela porta era 70, 80 jovens. Vocês têm que receber as pessoas com entusiasmo. Até um dia eu falei assim: como seria se você parasse aqui para recepcionar e estivesse chegando 2.000 jovens assim, passando na rua? Como que seria a recepção? Vamos lá, vamos criar uma recepção aqui. Eles começaram a imaginar, e a gente celebraria, nos aplaudiríamos, ia sorrir, ia sentir entusiasmo naquela festa. Eu falei: então é assim que vocês vão recepcionar os 70 chegando, porque é deles que vai começar e vai chegar os 2.000. Cheguei e falei a mesma coisa para o louvor. E o pessoal do louvor: vocês têm que cantar para Jesus, mas sabendo que vocês estão conduzindo uma igreja à adoração a Jesus. Eu amo ver vocês ministrarem. Eu amei ver o Bira ministrar. A empolgação do Bira. Se colocar o Bira numa mega igreja, ele vai ministrar do mesmo jeito, porque é mentalidade diferente. Preste atenção. Ministra aqui quando você vir aqui à frente, como se estivesse uma mega igreja diante de você. Milhares de pessoas. Isso é fé. A fé é gerar algo em você e ela muda o seu comportamento diante das pessoas. Amém? Ninguém vê, porém está lá sendo gerado. Pode ninguém ver, mas Deus faz você sentir os milhares de filhos espirituais. Isso gera uma mudança em seu comportamento. Querido, você falar que tem fé, que vai acontecer algo, mas não muda o seu comportamento, isso não é fé. A fé te leva a agir de uma forma diferente. A palavra convicção no grego, quando o texto diz fé, é a certeza, daquilo que esperamos, e a prova, a palavra prova, em algumas versões, é a convicção. No grego significa persuasão, é prova de algo, é evidência, é a garantia de algo. Então, por exemplo, quem aqui já tem a casa própria? Olha, você tem uma escritura, certo? Se eu chegar hoje para você lá e falar assim: olha, você não é dono dessa casa, infelizmente você vai ter que se mudar, nós estamos vindo, dentro de um mês nós vamos estar mudando para essa casa, porque essa casa não é sua.
que você vai me entregar? Vou mostrar a escritura do lado. Hoje aqui é minha escritura. Essa casa é minha. Você tem um documento autenticado provando que você é o proprietário legal da casa. Sim ou não? Agora pega esse detalhe. A fé é a convicção, ela é a prova de que você vai receber algo. É a fé, é a certeza de que você já está na dimensão de Deus e de que nada será impossível para você. Fé não é no sentimento, ela é a prova. E qual é, pastor, a prova de que algo vai acontecer? Não foi o juiz que autenticou, mas foi o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Ele mesmo disse: se você crer e não duvidar, tudo que você pedir, tudo em oração, crendo, vocês receberão. Aleluia. Não foi eu que falei, não foi o juiz, foi o seu Deus que disse isso para você. Não duvide, creia. Você já tem a certeza de que vai acontecer algo. Agora, fé não é sentimento. Diga comigo, fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Tem gente que fala assim, pastor, é que eu não estou sentindo a fé ainda. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, você está sentindo fé? Ele perguntava isso para as pessoas que estavam doentes. Você está sentindo fé? Não, não está. Depois eu passo aqui e vejo se você está sentindo fé. É isso que ele fazia? Ele falava, você tem fé? Era assim ou não? Ou você tem, ou você não tem. Fé não é sentimento. Quando você tem fé, vai ter dias que você não vai estar tão bem. Porém, você tem uma convicção dentro de você que te leva a ter certeza de que algo vai acontecer. Nessa trajetória de 5 anos, eu tinha certeza que eu iria alcançar 2.000 jovens. Eu tinha certeza. Mas teve momentos que foram difíceis para mim. Teve momentos de provas, de testes, que eu tive que me manter convicto daquilo que estava dentro de mim. As pessoas me caçoavam. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Mas você tendo fé, e a fé ela não é um sentimento, é algo, eu estou falando de algo gerado no seu espírito, algo gerado lá dentro, recebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é conhecido na Bíblia como o Espírito de fé. Quando você tem uma percepção espiritual de algo, você tem a certeza de que irá conquistar, que Deus está presente. Por exemplo, quando pregaram Jesus para você pela primeira vez, e você, aquilo, conforme a pessoa pregava, algo ardia no seu coração, e você dizia, eu quero esse Jesus, e isso é fé, pois você não viu Jesus. As pessoas são curadas e recebem em seu espírito uma palavra, e acontece um milagre. Simplesmente porque creem, têm fé. Agora a pergunta é, pastor, como entrar nessa dimensão da fé? Como alcançar essa dimensão da fé? Primeiro, seja específico. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala com autoridade, como um policial federal. Fala assim, ó, seja específico. Seja específico. Você precisa saber o que você quer, querido. Primeira coisa. O que Jesus queria quando ele se aproximou daquela figueira? Um fígado. Um fígado não, um figo. Um figo. Ou em algumas versões diz um fruto. Ele sabia o que ele queria. Quando ele não encontrou, ele lançou uma palavra específica. Ele não simplesmente falou, olha, você não produz. Não, ele falou assim, ninguém coma fruto de você. E é interessante, quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus se relacionando com a natureza, ou com a planta, os vegetais, como se eles estivessem vivos, ouvindo algo. É ou não é? Você vê lá no barco, o que ele fala? Acalma-te, vento. Parou. Ele está falando, direcionando a palavra para onde? Para o vento, para a tempestade. Ele fala com a tempestade. Ele olha para a figueira e ele fala com ela. Interessante isso. Seja específico. Você não pode dizer, por exemplo,
Me ajuda a ganhar no mundo. Tem tantas almas perdidas. Aí ele fala assim: legal, eu te ajudo a ganhar o mundo. Verdade, você tem toda razão. Tem muitas almas perdidas. Por onde você quer que eu comece? Não, Senhor, me dar almas. Seria muito mais fácil falar assim: Senhor, eu quero todos os jovens de Patos. Eu quero 1000 pessoas. Você está sendo específico. Eu quero 1000 pessoas da minha cidade. Eu quero essas pessoas de Itaí. Eu quero essas pessoas de cercadinho. Falei para ele, ele falou: tem umas 700 pessoas lá. Eu falei: rapidinho você ganha o cercadinho dele. Vai ter que fazer um cercadão grande. Aí, ó, desse jeito. Quem está me acompanhando, amém? Agora olha só. Você não pode fazer suas orações, aquele tipo de oração que não chega a lugar nenhum. Abraão foi considerado o pai da fé. E ele é um exemplo para nós. Ele pede a Deus o quê? Um filho. Ele foi específico, ele sabia o que ele queria. Jesus foi específico com a figueira: ninguém coma fruto de ti. Em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 42, Jesus se encontrou com Bartimeu. Jesus viu que ele era cego, sim ou não? Mas por que ele falou: o que queres que eu te faça? Então sabe o que é, Senhor? Pagar minha conta de luz. É esse. Jesus falou assim: o que você quer que eu faça? Ele sabia que ele era cego. O problema não era que Jesus não sabe dos seus problemas. Jesus quer que você seja específico com o que você quer. Amém? Você precisa ser focado naquilo que você quer. Você precisa ter um foco até que aquilo aconteça. Isso quer dizer o quê? Pastor, eu vou orar, oro 1 mês, 2 meses, nada aconteceu. Você tem que se manter focado, orando até acontecer. Amém? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de oração. Precisamos ser específicos quando queremos algo de Deus, mesmo que a sua esperança se foi, mesmo que a sua vergonha está exposta diante das pessoas. Se você tem se tornado um motivo de ridículo, de piada, a alegria do Senhor está aqui nessa manhã, está renovando as suas forças e dizendo: continue sendo específico, continue acreditando, porque mais dias ou menos dias isso vai acontecer e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você pensava que talvez nunca alguém ou algo iria mudar a sua história, mas Deus está aqui hoje perguntando para você: o que queres que eu te faça? Às vezes o que nós mais precisamos é fechar os nossos olhos e ser específico com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã, nesse princípio? Amém. Ele está começando a gerar fé no seu coração. Segunda coisa que você precisa fazer para que você entre nessa dimensão: desejar profundamente aquilo. Desejar profundamente. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Querido, você tem que ter um desejo dentro do seu coração claro. Quando entendemos isso, as portas do céu se abrem e vimos a glória de Deus agindo. Abraão sabia o que ele queria e ele desejava profundamente um filho. Quando você deseja algo, você não só se baseia nos seus sentidos, porque tem a convicção de algo maior do que eles dentro de você. Ou seja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não apalpe, eu não preciso disso para saber que algo vai acontecer. Há algo gerado dentro de mim e isso me dá certeza de que o meu milagre está chegando, o meu milagre vai acontecer. Eu sei disso. Querido, eu não sei o que Deus tem colocado dentro de você, mas uma coisa eu tenho certeza: você tocou os céus e o Espírito de Deus está se movendo sobre a sua vida agora, trazendo o milagre dele à existência na sua vida. Às vezes nós pedimos algo, como eu estava dizendo, e deixamos logo de lado.
Salmo de número 37, versículo 4 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele. Quem é que faz, querido? É Ele. É Ele. Então, não desista. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: desista de desistir. Querido, quem desiste, isso é uma linguagem de perdedor, é uma linguagem de fracos. Os fracos, somente fracos, ouça isso, somente os fracos têm o desistir como uma opção. Todo mundo que vence na vida ou chegou a um milagre foi que um dia abandonou a ideia de desistir. Não existe desistência, faça acontecer. Eu estava vendo uma reportagem na televisão e eles estavam entrevistando um homem, um empresário nos Estados Unidos, bilionário, e ele estava contando a sua história de como tudo começou. E o repórter perguntou para ele: conta para mim um pouco como que aconteceu, surgiu a sua empresa. Ele falou assim: olha, eu fui casado e com uma mulher, e ela montei uma empresa de peças de carro. Era uma mini empresa, uma microempresa. Nós vivíamos bem, né? Vivíamos bem. Porém, o nosso casamento quebrou. Eu me divorciei dela. Hoje ela é casada com outra pessoa. E eu montei um outro negócio. E agora eu me tornei bilionário. E aí o repórter fez uma piadinha com ele. Falou: então o problema de você não ser bilionário bem sucedido era a sua mulher. Aí ele falou assim: não, muito pelo contrário. Eu nunca fui bem sucedido porque eu nunca ouvi ela quando eu era casado com ela. Quando eu terminei, quebrei o casamento, quebrei a empresa, eu resolvi aplicar tudo que ela dizia para eu fazer. Por isso eu me tornei bilionário. E aí ele pergunta, fala assim: mas se você tivesse que resumir, o que você resumiria para alguém que quer começar algo e ser bem sucedido na vida? Ele falou assim: é o que eu carrego na placa do meu carro. Lá nos Estados Unidos, nesses outros países, você pode escrever uma frase na placa do carro. E lá está escrito assim: apenas faça acontecer. Ele falou: diria isso, porque momentos difíceis virão na sua vida. Querido, vai ter momentos na sua vida que você vai querer alguém para te abraçar, bater a mão nos seus costas e falar: eu estou com você, vai lá, você vai conseguir. Mas você não vai ter ninguém. Mas mesmo quando tiver tudo escuro, daquela tempestade soprando contra você, mesmo quando os problemas estiverem contra você, continue firme, porque Deus está com você. Mesmo que você não tenha os seus melhores amigos te apoiando, Deus está com você. Faça as coisas acontecer, porque Deus está do seu lado. Você e Deus é a maioria. Vou repetir: você e Deus é a maioria que você precisa. Querido, quando eu comecei lá e falei: nós vamos alcançar Deus, meus jovens, ninguém acreditava, meus próprios jovens não acreditavam. Mas eu e Deus era a maioria. Eu só precisava disso. Eu só falava assim: você precisa acreditar. Você acredita? Eu falei: acredito, então nós vamos alcançar. E assim começou. Preste atenção nisso. Você precisa desejar profundamente. Quando você deseja algo profundamente, isso toma você por completo. Isso muda a sua forma de pensar. Isso faz você acordar mais cedo, dormir mais tarde. Isso motiva você a fazer alguma coisa. A minha pergunta é: onde você quer estar daqui 10 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Eu não sei onde você quer estar. Mas se você me perguntar onde eu vou estar daqui 5 anos, eu sei te falar. Se você me perguntar daqui 10 anos, eu também sei. Se você me perguntar: pastor, como é que você vai terminar o seu ministério, eu também sei. Sabe qual é o nosso próximo alvo agora para os jovens? Nós já alcançamos mais de 2.000 jovens. O nosso próximo alvo agora é alcançar 30.000 jovens dentro de 6 anos. Então, o que ele vai fazer? O nosso alvo é alcançar em 6 anos 3.000 células. 3.000 células, 10 pessoas por célula, 30.000 pessoas. E vai ser assim. Daqui 6 anos vocês podem me perguntar, vai ser até mais. Amém? Já temos os alvos. Então você precisa enxergar claramente. O
O pastor Fernando esteve no meu gabinete, ele sabe do que eu estou falando. Agora trocou a mesa, pastor. O pastor Domingos trocou de mesa e colocou a mesa dele na minha sala. Então o vidro é maior, vou ter que refazer. Na minha mesa, os meus jovens sabem disso e eu prego muito sobre isso, porque eu vivo isso na prática. Preste atenção, guarde isso para você. Um líder, uma pessoa, nunca chegará num lugar que ela não tenha se enxergado lá primeiro. Vou repetir: uma pessoa, um líder, nunca chegará num lugar que ela não tenha se enxergado lá primeiro. Pastor, quando que você aprendeu isso? Eu estava ouvindo um pastor nos Estados Unidos, a inauguração dele, eles compraram um estádio. Olha só, compraram um estádio. E aí, na inauguração, aquela festa, aquela multidão de gente e tal. Era o primeiro culto. Foi a primeira vez que ele tinha comprado um estádio. A repórter chega ali e fala assim: pastor, qual é a sensação de você estar pela primeira vez no estádio como pastor e pregando pela primeira vez nesse lugar? Ele falou assim: só antes de eu continuar a entrevista, deixa eu só corrigir um pequeno detalhe. Não é a primeira vez que eu prego aqui. Ele falou assim: como assim? Mas não é o culto de inauguração que foi hoje? Ele falou assim: você já pregou aqui outras vezes? Ele falou: já, muitas vezes. Aí ele falou assim, ela falou: mas como? Aqui não era só reunido um time de basquete aqui? Ele falou assim: toda semana eu saía para correr com a minha esposa. E sabe onde eu ia correr? Eu corria em volta desse estádio. E eu e minha esposa parávamos, estendíamos a mão e orávamos e falávamos: Senhor, um dia o Senhor vai me dar um rebanho, que eu vou encher este lugar. Enquanto nós orávamos, eu via me pregando naquele lugar. Eu via as pessoas celebrando, eu via milhares e milhares de pessoas chegando, carros chegando. Eu enxergava, eu estive aqui várias vezes. Glória a Deus. Quantas vezes eu subi naquele púlpito, tinha 70 jovens diante de mim, mas eu via mais de 2.000 pessoas passando por aquelas portas. Eu vi um problema santo, querido, e hoje eu enxergo muito mais. Eu enxergo pessoas sentadas no chão, eu enxergo pessoas do lado de fora esperando, porque virá uma multidão. Glória a Deus. Jesus. Aí eu olho para mim mesmo, eu sou incapaz de enxergar isso, e aí eu começo a entender. O Espírito Santo começa a gerar dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você deve ter acontecido já isso com você, mas você nunca se cansou do que está passando na mídia, na televisão, e um dia você falou assim: puxa vida, porque Deus me abre os céus e acontece um negócio espetacular, acontece. Eu quero ver esses caras, esses atores falar um negócio desse. Eu já pensei nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que esse sentimento foi você que gerou dentro de você? Ou é o Espírito Santo te preparando para algo que Ele vai fazer através da sua vida? O problema é que nós somos incrédulos demais. Nós não acreditamos que Deus, o Deus do universo, não, isso é só lá para Marília, não, isso é só lá para Santarém, Pastoreire, não, isso jamais, aqui em Afogados, não, pastor, nós podemos ter até uma igreja de 200 membros. Quantos habitantes tem aqui em Afogados? 40 mil. Quem disse que você não pode ter uma igreja de 30 mil membros aqui? Deixa 10 mil membros para as outras igrejas ganharem. Nós não somos egoístas. Junta. Quem foi que falou que não pode ter? Onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala isso? Não, não fala. A Bíblia fala assim: ide pregar o evangelho em todas as nações, fazendo discípulo de todas elas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É isso que Deus quer para você, o sobrenatural. Eu enxergo cultos de jovens abarrotados neste lugar, jovens do lado de fora esperando, porque não conseguem entrar. Cultos de milagres acontecendo. Enxergue vários cultos que estão chegando acontecendo aqui. 5 cultos no domingo, lotados no lugar. E Deus vai fazer na Paz, vai fazer na Itaíba. Deus vai com vocês. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que isso não aconteceu ainda? Eu ouvi uma frase esses dias que muito me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Pastor Carlito Paz, pastor da igreja Batista, Primeira Batista de São José dos Campos. Ele falou assim: quem é que conquista? Ele falou assim: a pessoa que conquista um lugar
ou a pessoa que bebe água limpa é a que primeiro chega no lugar. Um conquistador é aquele que chega primeiro numa terra e conquista aquele lugar. Só bebe água limpa quem é o primeiro a beber. Não ouse esperar. Ouse ser o primeiro a acreditar na mega igreja nesse lugar. Amém? Ouse crer que você vai ser um profissional muito bem sucedido. Porque, meu Deus, é demais. Eu vou compartilhar um negócio, vai deixar vocês doidos aqui agora. Alguém aqui conhece a história daquela mulher, da viúva, que tinha só um botijinho de azeite, ela foi até Eliseu? Lembram dessa história? Deixa eu compartilhar o que Jesus me ensinou com ela. Meu Deus, isso é demais. Isso aqui vai ter que andar você nessa cadeira. Olha só. Ela chega em Eliseu. Fala, Eliseu, meu marido morreu. E os credores vieram e levaram os meus filhos como pagamento. Aí ele fala o que para ela? Declara o que é que você tem em casa. Ela falou, tem uma botijinha de azeite. Uma botija de azeite pequenininha. Ela deve ter imaginado lá no quintal, lá, deve ter um quartinho aqui na despensa que sobrou uma botijinha de azeite. Olha o que ele fala. Vá na sua vizinhança, pegue muitos vasos, não poucos, muitos vasos vazios. E aí ela sai com o filho dela e sai. Ei, você tem um vaso aí vazio? O vaso que eles falam é um negócio que era grande assim de se colocar azeite. Você tem aí? Ah, eu tenho aqui sobrando. Você precisa? Preciso. Eu vou. Leva para lá, menino. Foi na outra casa, bateu. Quando ela olhou e viu que tinha muitos, ela foi até Eliseu e falou assim: Eliseu, já tenho muitos. Aí o que ele fala? Vai, entra no teu quarto, fecha a porta e dê o azeite. Não sei isso. Ela vai, fecha a porta, ela pega. O que de imediato ela imaginou? Aquele pouco de azeite, ele está pedindo para trocar de lugar, eu vou trocar. Por mais que pareça loucura, eu vou obedecer. Ele não acabava. E encheu. Está enchendo aqui, menino. Traz aqui, rápido, senão vai derramar. Trocou a vasilha, vai, próximo. Encheu, e não acabava a vasilhinha. Encheu, troca, encheu, troca. E o texto diz, aí ela fala, mais um, que vai derramar. O menino falou, mãe, acabou. O texto diz, e o azeite parou. Glória a Deus. Pega um detalhe. Primeiro, ela tinha algo que era muito pouco para ela, mas Deus pega o seu pouco e faz muito. Primeiro princípio. Segundo, obedeça a palavra de Deus através do homem de Deus. Falou assim, e o papel do homem de Deus, nós pastores, é ensinar a nossa igreja a sempre esperar o mais de Deus, o maior de Deus. Porque se ele falasse assim, olha, Deus vai multiplicar o teu azeite, então pegue uma vasilha lá e vai multiplicar, o que ela iria fazer? No máximo, ela iria pegar uns 2 potinhos maiores. Os 2 potinhos. Porque a mentalidade dela era aquela. Aí ele fala assim, pegue muitos e dos grandes. Não poucos. Está lá no texto. Aí ela pegou, certo? Encheu todos eles de azeite, não é isso? Mas quando ela pediu mais um, acabou. Aí o azeite parou. Agora pega um detalhe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa ser tão inteligente para responder essa pergunta. Quando ela pediu, o menino falou, acabou, não tem mais vaso. O azeite acabou. Se tivesse mais um vaso, ia encher mais um, não. E se tivesse mais 10 vasos? O problema estava em Deus fazer o milagre na vida dela ou nela, na quantidade de vasos que ela conseguiu? Vou aplicar para a sua vida hoje. Você precisa de água e eu tenho mais do que 10 caminhões de pipas de água. E você vem com um galãozinho de 2 litros. Pastor, acabou a água em casa.
nós queremos tomar água, o senhor sabe esse calor, o senhor poderia me dar água? Eu falei, claro. O que você tem para me dar? Aqui. Aí você me entrega um galãozinho de 2 litros. Eu tenho mais de 10 caminhões de pipa já para te dar. A minha capacidade, qual está o problema? Na minha capacidade de dar água ou na sua capacidade de receber água? O problema é que muitas vezes nós chegamos com o nosso galãozinho de 2 litros só diante de Deus, esperando apenas encher um galãozinho de 2 litros, enquanto Deus tem um oceano para te entregar. Queridos, mas sabe o que Deus está fazendo aqui com você nesses dias? Ele está mudando a sua mentalidade. Sabe o que você vai fazer? Você é o tipo de cristão que você vai sair daqui e vai fazer o seguinte: ele pode me dar água? Pode. Então vai lá. Você vai lá na fábrica que fabrica galão. A partir de hoje você vai fabricar galão só para mim, só para eu buscar a água de Deus. Porque você sempre espera mais. Sempre você espera mais. Querido, não fique esperando pouco de Deus, porque Deus quer mandar mais. Deus é superabundância, Deus é demais. Você precisa crer nisso. Meu Deus, isso é demais. Isso mudou a minha mentalidade. Eu falei, meu Deus queria fazer mais. Mas às vezes a nossa mentalidade é o nosso pior inimigo. Sabe, queridos, fé é você desejar profundamente e fazer as coisas acontecerem. Agora ouça o que Jesus ensina no princípio na oração. Agora esse aqui vai ser fantástico. Esse aqui vai ser revolucionário para você. Alguém projeta o texto para mim, Mateus 11, 24. Projeta lá para mim, querido. Mateus 11, 24. Sara, você pode ler esse texto para mim? Mateus 11, 24. Marcos 11, 24. Marcos, perdão, eu falei errado. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Quem que poderia usar como exemplo? Vem aqui, um jovem aqui. Vem cá, pode vir os dois. Pode vir. Vem cá, Sara. Vem cá. Esquece que eu sou pastor. Seu nome é? Renato, esquece que eu sou pastor agora. E eu sou seu discípulo, novo convertido. E você vai me ensinar a orar. Certo? A pedir algo para Deus. Certo? E eu quero pedir um emprego para Deus. Eu estou precisando, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. Como que eu devo orar? Peça a Deus para que Ele abra os seus caminhos, as suas portas, e pode pedir sempre mais, sempre em dobro, tudo que você pedir, porque Deus não é um Deus pequeno, Deus é um Deus grande. Então, se você pedir pouco, Deus permanecerá no pouco. Você tem pouco, você está pedindo pouco, então tudo que você for pedir a Deus, sempre peça em abundância, porque Deus não é um Deus pequeno. É igual a história que eu já ouvi dizer que o filho olha para o pai e pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Ele diz: o pai olha, observa, filho, qual é o tamanho daquele avião? Um avião pequeno. O pai pega o filho e leva no aeroporto. Aí quando chega lá, e agora? Qual é o tamanho do avião? O avião é grande. Então esse tamanho é Deus. Quanto mais perto de Deus você está, maior ele é. Então você tem que pedir coisas grandes a Deus. Senhor Deus, por favor, abençoe meu lar, abençoe minha família, abençoe a minha vida, para que eu possa estar diante da minha casa, suprindo as minhas necessidades, que o Senhor possa me dar algo muito além dos meus conselhos. Olha agora, da mesma forma, pedindo um emprego. Eu sou novo, sou um GE de vocês, você está me evangelizando, igual eu, e eu quero aprender a orar pedindo um emprego para Deus. Faria como faço com minhas discípulas. Deus é nosso amigo. Então, do mesmo jeito que você conversa com um amigo seu, você conversa com Deus. Então, eu oraria assim: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes o que eu preciso e o que eu não preciso. Eu creio que eu preciso de um emprego, mas o Senhor sabe
Mas eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Muito obrigado. Renato, né? Obrigado. Presta atenção. O Renato, ele falou assim que eu deveria crer em um Deus muito grande, um Deus que sempre pode me dar mais. Eu tenho a mentalidade porque ele está aplicando já o que ele está ouvindo aqui, certo? Aí eu falei assim, me ensina como orar. Aí ele fez uma oração. Então, primeiro ele agradeceu pela família, agradeceu, foi muito grato, e pediu para Deus abençoar a sua família, abençoar a sua casa, e pediu para que Deus abrisse portas e caminhos. Vocês perceberam isso? Ok. A Sara falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, né? Eu preciso de um emprego, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ok? E isso é o que, assim, em massa, no cristianismo, nas pessoas que oram, a maioria ora dessa forma. Mas eu queria que vocês se atentassem para o que Jesus está nos ensinando. O que o texto diz? Portanto, eu lhes digo o quê? Que algumas coisas que vocês orarem, não é isso? Diga assim, tudo. Tudo. E tudo, querido, no hebraico, no grego, no italiano, tudo significa tudo. Amém? Gente, aí vocês rirem, me ajuda, né? A piada de pastor, você sempre tem que rir. Eu sei que é sem graça, mas pelo menos ajuda o pastor que está pregando. Ah, já ri, meu Deus, perdeu a graça. Tá vendo? É porque nós somos filhos do mesmo discipulador. É isso que dá. E meu pai também já falou isso, né? Aí, tá vendo? Aí eu chego um caçula e falo bobeira aqui, tá vendo? Mas tá bom, vamos lá. Agora olha o que o texto diz. Olha lá, portanto eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração. Você está fazendo o que em oração? Pedindo. Em oração. Aí ele dá uma dica. Creiam que já o receberam. Está no presente ou está no futuro? Não, está no passado. Está no futuro, no presente ou no passado? Está no passado. Quando vocês forem orar, tudo que vocês forem pedir, olha, tudo, creio que já receberam passado. E assim vai acontecer. Como que eu tenho que orar? Crendo que já aconteceu. E como que eu oro pedindo algo, crendo que eu já recebi? Meu Deus do céu, é isso aí. Deus, muito obrigado, porque sempre o Senhor tem o melhor. Obrigado porque o Senhor já abriu portas, o Senhor já abriu novos caminhos. Eu já me enxergo num novo emprego que o Senhor tem para mim. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Você vai ser glorificado, empolgado, porque assim vai acontecer com você. Aleluia! Sim, meu Deus do céu. Agora deixa eu falar para vocês como é que eu apliquei isso lá nos jovens. Eu descobri, pela pesquisa do IBGE, que nós temos 75 mil jovens na cidade de Marília. Se você fizer uma pesquisa pelo Facebook também, tem uma média de 75 mil jovens que usam o Facebook. Eu falei, quando eu aprendi esse princípio, quando eu criei os 2000, então eu orava pelos 2000. Eu falei, não, espera aí, tá errado. Deus quer me dar mais, eu não quero receber mais. O que eu comecei a fazer? Todas as manhãs eu tiro um tempo, quando eu estou com Deus, e eu começo, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos espirituais. Eu sou tão grato ao Senhor por esses 75 mil jovens que o Senhor me deu. O Senhor é demais. E aí eu começo, Senhor, cuida dos meus filhos que eu ainda nem conheço. Senhor, ele está dormindo agora, mas isso é o dia dele. E aí Deus começa a colocar no meu coração. E eu vou orando, Senhor, repreende o mal, repreende os acidentes, repreende, Senhor, abre a porta do caminho, Senhor, repreende a depressão e começa a orar. Para que eu entro numa profunda tristeza por aqueles pecados, começo a me arrepender pelos pecados dos meus filhos espirituais. Mas não é só aqueles que estão lá, não, eu estou orando por aqueles que já são meus. Aí escuta, Deus falou assim para mim: quando você ora por alguém,
que não está aqui com você, você cria uma ligação espiritual com essa pessoa. Ouça, você cria uma ligação espiritual com essa pessoa. E quando essa pessoa ouvir falar de você, ou ouvir você ministrando, ela já vai sentir uma afeição com você. E ela nem sabe explicar o porquê. Mas é porque no mundo espiritual eu já fiz algo. Glória a Deus. Por que você acha que Jesus, quando ele estava orando lá, fazendo a oração da unidade, Pai, eu oro para que todos eles sejam uns. Mas aí olha o que ele fala: eu não oro só por estes, mas eu oro por aqueles que ainda irão crer em mim por intermédio da tua palavra. Ele orou por mim, por você. Sabe por que quando você ouviu o Evangelho, você se fascinou com Jesus? Porque ele já havia orado pela minha vida e pela sua vida lá no Monte da Transfiguração. Deixa eu te falar uma coisa: quando você aplica esse princípio, não tem mais que segura vocês. Aí eu comecei a orar desse jeito: Senhor, eu quero, Senhor. Aí eu comecei a falar algo muito específico. Falei: Senhor, eles são meus filhos. Eu quero que eles tenham a mesma sensação de ter eu como pai deles. Sabe o que acontece? Chega jovens lá, primeira vez que vai no grupo, eles me mandam mensagem por e-mail, por celular: pastor, o senhor me desculpa, eu tenho que te mandar essa mensagem. É que eu sinto uma liberdade. É a primeira vez que eu fui no seu culto, eu ouvi falar, mas eu não consigo mais ficar sem ir. Porque você, eu não sei porquê, mas você é como um pai para mim. Não é um, não é dois, não é 10 que falam isso, é milhares de jovens falam isso para mim. Por quê? Porque no mundo espiritual está sendo construída uma ponte entre eu e eles. Ore por essa cidade, ore por essa multidão que vai vir para cá, mas ore já agradecendo. Vocês têm que orar já falando: Senhor, como é que nós vamos fazer para ter 7 cultos no domingo nesse lugar? Senhor, como é que a gente vai fazer para estacionar os carros? Como é que a gente vai fazer com essa vizinhança? Você já tem que pensar lá na frente. Amém? Terceiro passo para nós encerrarmos. É demais, né? Meu Deus. Terceira coisa que você precisa fazer: visualizar. Quando eu falo geralmente esse passo, algumas pessoas se assustam, porque acham que tem a ver com aquelas meditação, aquelas heresias. Eu vou te provar logo de cara que não tem a ver com heresia. Visualize significa, são a junção de 2 palavras. Diga assim comigo: visão e realize. Visualize é que você tem que enxergar algo e realizar aquilo. Isso é visualizar. O pastor foi lá no meu gabinete, ele sabe disso. Na minha mesa, os meninos sabem que eu prego esse princípio, então eles colocaram um adesivo no vidro inteiro de uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas em uma cruzada do Reino de Bancos. E quando eles fizeram aquilo para mim, eu fiquei muito empolgado. Eu falei: o que é isso aqui? Não, pastor, porque a gente sabe que um líder nunca chega onde ele não se enxerga primeiro. E nós sabemos que o Senhor vai alcançar multidões. Então eu quero que todo dia que o Senhor sentar aqui, o Senhor ore pela sua multidão que o Senhor que está vindo. Nós vamos cuidar dele junto com você. Eu coloco aquilo lá. Até esses dias atrás, antes de eu ter trocado o papel de parede no meu computador, é uma multidão também. Porque eu preciso enxergar onde eu vou chegar. Eu preciso ter diante dos meus olhos a promessa de Deus. Agora ouça isso: Deus foi ensinar esse princípio para Abraão. Perdão, antes disso, Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim. Esse texto é demais, olha só. Romanos 4, 17. Projeta aí para a gente que a gente lê juntos. Romanos 4, 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Está falando de Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem? O Deus que dá vida aos mortos. Deus. Vamos ver, olha lá. E chama a existência coisas que não existem. Deus chama a existência aquilo que não existe como se existisse.
haja porção seca. Não havia porção seca. E ele chamou: haja porção seca. Haja ser vivente. Haja. Hebreus 11:3 vai dizer que todo o universo, visível e invisível, foram criados pela palavra de Deus, a logos de Deus. Estão comigo? Acompanhe esse raciocínio rápido para a gente encerrar. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que a logos era Deus. A logos estava no princípio com Deus. A logos era o próprio Jesus. João 1,4 vai dizer assim: tudo que existe, nada do que foi feito se fez. Diga assim: se fez. Guarda essa palavra, se fazer. Está falando que tudo que existe não teve a capacidade de se autocriar. Capítulo 1, versículo 14. E a logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. A palavra que criou todas as coisas. Por isso que é fácil você entender o nascimento virginal de Jesus aí, porque ele tinha o poder de se dar forma humana dentro do ventre de Maria. Aí beleza, Jesus então é a palavra que dava existência a tudo, certo? Chama a existência que não existe. Ele era a palavra. Aí agora a palavra está andando no meio de nós. E agora mais conhecida como Jesus. Ele está andando. E aí o que acontece para ter um milagre, pastor? É a mistura de fé e palavra. Diga fé e palavra. Traz o milagre, olha só. Aí Jesus chegava no paralítico e falava assim: você tem fé? Ele falava: tem. Levanta e anda. Por quê? Porque ele era a palavra, ele era a fé. Fé e palavra gera milagre. Aleluia. Você tem fé? Tem. Vai, a tua fé te salvou. Aí depois ele pergunta para aquela mulher, o que ele fala para aquela mulher? Vai e seja feito conforme a tua. Não foi conforme o que eu posso fazer, conforme a tua fé. E aí ele continua andando. Aí tem aquela mulher do fluxo de sangue. Escuta essa. A mulher do fluxo de sangue fica sabendo que Jesus está na cidade. E ele está aglomerado de pessoas apertando ele. E ela resolve. Naquela época, a mulher que estava com fluxo de sangue, ela era tida como maldita, como uma pessoa que estava sob maldição. Ela ficava excluída. Por 18 anos ou mais, ela ficou excluída da sua família, das pessoas, sozinha. Mas ela ousa tocar em Jesus. Ela sai, passa no meio da multidão. Talvez cabisbaixa para ninguém ver e reconhecer ela. E aí então ela toca na orla das vestes de Jesus. E eu sempre fui encafifado com essas coisas. Eu falei: o que é orla? A orla das vestes. Eu fui pesquisar no grego. E sabe o que eu descobri? Esse termo usado, orla das vestes, era usado para algo muito específico. Todo aquele que era um judeu, que carregava, que praticava a lei de Deus, a Torá, ele usava uma capa sobre ele. Como se fosse uma túnica sobre a sua roupa. E nessa túnica ele carregava embaixo como se fosse uma franja com uns saquinhos, como se fossem uns saquinhos de pano, onde era colocado a Torá, os 10 mandamentos ali em volta. Então imagina uma franja, e em cada franja daquela um saquinho que tinha a palavra da época, que era a Torá, os 10 mandamentos. E colocou em volta, tinha em volta. E quando fala a orla das vestes, está falando aí esses saquinhos pendurados. Aí diz que a mulher tocou na orla dele. Você acha mesmo que se você estivesse no meio de uma multidão, saquinhos ali pendurados, e ela tocar só no saquinho em cima daquelas franjinhas da roupa, da túnica, você acha que você sentiria? Não. Jesus parou, pessoal, desce todo mundo, parou, alguém me tocou. Pedro, senhor, você está de brincadeira comigo, né? Você está nesse solão quente aqui, sem beber água. Você vai parar a turma agora? Não, pelo amor de Deus, vamos chegar logo lá. Pedro, alguém me tocou, mas lógico, senhor, está todo mundo te apertando. Não. Alguém me tocou, que de mim saiu virtude. Oh, glória! Aí ela comenta: foi eu, Senhor. Ouça você. Ela tocou na palavra da época. E a palavra da época era a Torá, os 10 mandamentos. Só que quando saiu virtude, saiu de Jesus. Ouça. A palavra de hoje que você tem é essa. Quando você abre ela, você tem acesso a ela. Sai da vida do próprio Deus, na virtude dele, toca você e te transforma. Tudo que você precisa é se encher dessa palavra.
essa palavra traz à existência aquilo que não existe. Amém? Então, querido, olha aí, Deus queria ensinar esse princípio ao homem que seria reconhecido lá na frente como o pai da fé, Abraão. Agora preste atenção. Gênesis 15, versículo 5, vou ser bem rápido. O próprio Deus levou ele para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gênesis 22, 17, ele disse: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Estrelas e areia. Por que Deus fez isso? Porque Abraão, quando ele andava à noite, ele não via o pó da terra, mas ele via as estrelas e lembrava: vai ser assim a minha descendência. Quando ele estava durante o dia, ele não via estrela, mas ele via a areia do mar. Vai ser assim a descendência. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Deus fez questão de ele visualizar diante dos olhos dele a promessa. Dia e noite. Dia e noite. Salmo de número 1 diz assim: aquele que medita, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Dia e noite. Será como árvore plantada junto a um ribeiro, cujas suas folhas nunca murcham, e ainda dá o seu fruto ao tempo certo, e tudo que ele fizer prosperará. Prosperará. Querido, quando você tem algo que Deus te prometeu diante dos seus olhos, dia e noite, Deus está te ensinando um princípio, até que aquilo gere vida dentro de você. Deus chegou em Abraão e falou: Abraão, seu nome não será mais Abraão, será Abraão, pai de multidões. Ele não tinha filhos. Aí eu imagino Abraão chegando às pessoas e falando assim: olha, meu nome agora é Abraão, viu? Não me chame mais de Abraão, porque eu não sou pai exaltado. Abraão significa pai exaltado, né? Pai honrado. Aí ele falou assim: agora meu nome é pai de multidões. Os caras começaram a rir dele. Falou assim: você está doido, Abraão, agora tá ficando mesmo, ele é da boca mesmo. Aí eu imagino ele indo na padaria, e aí ele está indo na padaria e alguém fala: ei, pai de multidões, tudo bem? E ele: oi, tudo bem? E ele continua. Ia lá no mercado fazer uma comprinha. Aí o pessoal: ó, o pai de multidões está passando ali. O pessoal começou a caçoar dele, certeza. Começaram a zoar com ele, mas escuta. Mesmo que as pessoas gerem piadas de você, mesmo que as pessoas façam piadas de você, escuta o que Deus faz. Querido, eu descobri que Deus não estava preocupado com as pessoas. Quando Deus mudou o nome de Abraão, Deus não estava preocupado que as pessoas acreditassem nessa promessa. Deus estava preocupado que Abraão acreditasse nessa promessa. Então o que aconteceu? Ele tinha que ouvir o próprio nome dele: Abraão, pai de multidões, 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 pai de multidões. Escuta. As pessoas começaram a fazer piada, rir dele, e começavam: ah lá, pai de multidões, pai de multidões. Mesmo rindo, fazendo piada dele, eles estavam proferindo o nome dele, eles estavam declarando a promessa de Deus na vida dele. Escuta. Aquilo foi indo: pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Um dia deu um clique dentro dele. Clique! Eu sou pai de multidões. Veio Isaac, ele cumpriu com a promessa. Deus, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que os teus inimigos se levantem contra você para fazer piada de você, fazer risadinhas de você, piada de você, Deus está firmando a promessa em você. Você é um pai de multidões. Você é um pai de multidões. Você é um pai de multidões. E se alguém escuta, jovem, se tem lá na sua escola alguém que chama você: ah, você é pastorzinho, ah lá o pastorzinho, ah lá o pastorzinho, ah lá o pastorzinho, receba, porque é a promessa de Deus, promessa de Deus. Lá no início, eu tinha 70 jovens, e eles zoavam de mim. Olha lá o pastor dos 2.000 jovens. Os pastores da minha própria cidade falavam: olha lá o pastor dos 2.000 jovens. Eles riam de mim. E um dia eu estava triste. Falei: Deus, o Senhor me deu esse alvo. E Deus me levou para Abraão e falou: eu não estava preocupado com eles, eu estava preocupado era com Abraão. E você só vai receber os 2.000 quando você entender que você é o pastor de 2.000 jovens. Eu falei: Deus, eu não entendo. Aí eles falavam, eu ria e falava: eu recebo, é isso mesmo. Nesse ano nós alcançamos mais de 2.000 jovens para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque eu entendi. Aleluia! No final do ano passado, eu estava orando pelos 2.000 jovens.
Deus falou assim: é hora de você mudar. Os 2 mil jovens já está garantido. Onde você quer terminar o seu ministério? Eu falei: Senhor, Marília é muito pequena para mim. Eu não vou sair de Marília. Hoje nós temos uma previsão de até 2020 chegar a 400 mil habitantes. Mesmo assim, muito pequeno. Mas eu acredito numa implantação de igrejas fortes e bem consolidadas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E eu me preocupo, penso, Senhor, em encerrar o ministério, pastoreando, ligados a nós, mais de 3 milhões de pessoas. Eu estou falando uma coisa para vocês, eu vou abrir o coração só com o meu discipulador. Aí escuta, ele falou assim para mim: então comece a orar como um pastor de 3 milhões. Comece a pregar como um pastor de 3 milhões. Comece a se comportar como alguém de pastor de 3 milhões. E aí, peguei essa palavra. Aí foi quando eu mudei a minha agenda e passei a orar 8 horas por dia. Porque o pastor da maior igreja hoje do mundo é o Enoque Ateboi, tem 5 milhões de membros. Aleluia. Ele ora uma média de 10 horas por dia, 12 horas por dia, 9 horas, 8 horas. Essa é a pegada dele. Eu falei: eu estou na cola dele. Se ele frear demais, eu chato a traseira dele. Eu estou nessa pegada aí. E eu comecei a agir dessa forma, querido. Assim eu sei que eu vou chegar. Aprenda esse princípio, querido. Nunca, prega isso, ninguém acreditará e enxergará naquilo que Deus tem para você, até que você enxergue e você mesmo acredite. Depois disso, as pessoas passarão a enxergar e acreditar. Devemos colocar diante dos nossos olhos a palavra de Deus. Devemos permanecer expostos à palavra de Deus, até que Deus penetre na nossa mente e coração e nos faça transformados. Eu te digo, não importa o que fizermos em você, Deus está restaurando a sua visão. Quero encerrar com a pesquisa que eu vi. Foi feita uma pesquisa e um médico neurocirurgião, ele descobriu em uma pesquisa no centro da fala do cérebro. O centro da fala do nosso cérebro exerce um domínio sobre todos os outros centros nervosos do nosso cérebro. Quando fazemos testes no centro da fala, ele disse, todo o cérebro responde. O centro da fala exerce domínio sobre o corpo. Quando uma pessoa diz, eu estou fraca, o centro da fala manda uma mensagem para todo o cérebro dizendo, prepare-se para ficar fraco. Quando uma pessoa diz que está velha, eu já estou velho, estou cansado, o centro da fala manda uma mensagem para todo o cérebro dizendo, prepare-se para morrer. O que você fala exerce domínio sobre você. Aprenda o princípio com o próprio Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Chame como se ela já existisse. Pare de ficar falando coisas negativas de você mesmo. Pare de falar mal da sua cidade. Fale bem, profetize, traga vida e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos ensine a aprendermos a orar na Tua dimensão, a dimensão da fé. Nos ensine, Senhor, a nos movermos onde o Senhor se move. Nos ensine, Senhor, a tocar o Teu coração. Nos ensine a alcançar os milagres nessa noite. Nós queremos mais do que atrair o Teu olhar para este lugar. Nós queremos mudar a nossa cidade. Nós queremos que da nossa boca saiam apenas palavras que edifiquem. Nós queremos palavras que tragam vida em vez de morte. Na nossa profissão, no nosso casamento, nos nossos ministérios. Eu peço, Senhor Jesus, agora que todos aqueles que estão aqui agora, que precisam ter a sua visão restaurada. Restaura a visão, Senhor.
Restaura a visão daquele que está cego e não consegue mais enxergar. Restaura. Traga fé de novo, Senhor. Gera fé necessária para o milagre. Acreditamos em um afogado, Senhor. Como a Sara do Senhor, te afogados na graça, afogados no meio da tua glória, no meio do oceano. Nós acreditamos em uma cidade transformada pelo poder do Evangelho. Nós acreditamos em Patos, Itaíba, Senhor, negativo, Senhor, transformado pelo poder da tua palavra. E nós nessa manhã nos unimos aqui como igreja e declaramos que as nossas cidades é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, igreja de glória de fé. Aleluia! E essa é a vontade para Deus, que Deus tem para essa igreja. Então, eu tenho só uma palavra para os jovens. Só está começando. Isso é só o começo. É só o começo, jovens. Agora vocês entendem quando o pastor de vocês pregaram aqui no início e mandaram colocar todas as cadeiras? Porque eu sempre tive essa visão de todas as cadeiras.
Porque quando a gente coloca cadeiras amontoadas, significa que não vai vir gente. Oi? Os 3.000 jovens que vocês falaram que iam colocar, não é que já iam colocar, vocês já colocaram. Jovens, vocês já colocaram os 3.000 jovens nessa igreja. Vocês não entenderam. Pode ser que dê um desânimo, pastor, não veio quando nós esperávamos. Não é. Vocês já colocaram 3.000 pessoas. Vocês já colocaram. Então se alegrem. Hoje à noite vocês vão voltar. E vocês vão receber os 3.000 jovens dessa igreja. E vocês vão se comportar como se estivessem recebendo 3.000 jovens dessa igreja. Porque vocês já receberam, essa igreja já tem 3.000 jovens. Não 3.000, vai ser 10.000 jovens, porque esse é o nosso plano. Mas vamos nos comportar dessa maneira. Líder de jovens dessa igreja, Sara, Van, Celso, todos os líderes jovens, vocês vão se comportar como líderes de 3.000 jovens. E o teu pastor de vocês, não aceita menos do que isso. Vocês vão se comportar como líderes de jovens, de 3.000 jovens esta noite. Quando vocês fizerem um culto temático jovens, vocês vão fazer um culto para 3.000 jovens. Grupo de louvor, quando vocês vierem aqui, vocês vão louvar não para 3.000 jovens, vocês vão louvar para 40.000 pessoas. E eu creio nisso, e eu acredito nisso. Pastor Wallace, como pastor ministrar, o pastor vai começar a ministrar uma igreja que aquelas paredes não mais vão resistir, porque o pastor vai ter que quebrar as paredes. E dessa forma, se a gente não acreditar,